Graça e paz, meus irmãos, uma ótima tarde, Deus os abençoe. Eu sou o cooperador Emerson Damasceno e quero, por intermédio desse vídeo, deixar uma palavra para a meditação da igreja, palavra que Deus colocou ao meu coração. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, estarei lendo a partir do seu verso 31, que está escrito assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e vestistes-me, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntará um justo ao Senhor: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto a qual a Bíblia nos revela, a qual a Bíblia nos traz um contexto de obras. Palavra essa que Jesus usou ali para mostrar aos discípulos e aqueles povos a qual Deus ministrava. E sendo assim, a Bíblia nos revela que a comissão de Jesus aos seus seguidores é bem clara. Devemos fazer discípulos de todas as nações. Devemos nos dirigir às suas necessidades espirituais. Apesar de esse seu chamado ser primordial, não podemos ignorar o que está no coração de Jesus, ou seja, missões. Ele quer que demonstremos amor aos outros, auxiliando-os em suas necessidades físicas, como se estivéssemos ajudando o próprio Jesus. Não podemos ministrar apenas as necessidades espirituais das pessoas. Nosso chamado é para ministrar aos outros considerando as suas necessidades. Aleluias. Então a Bíblia nos ensina, por intermédio dessa palavra, que nós devemos auxiliar e não somente ministrar. Devemos cumprir o ID e não somente ministrar louvores, ministrar pregações. E Deus colocou ao meu coração, por intermédio desta palavra, 12 fatores importantíssimos para nós discípulos, para nós servos do Deus Altíssimo, para quem quer herdar o céu e quem quer, aleluia, ter a vida eterna, obter a vida eterna. Aleluia. E esses 2 fatores são, a qual Deus colocou ao meu coração, esses 2 fatores primordiais são santidades e obras. Aleluia. Em Hebreus, no seu capítulo de número 12, versículo de número 14, a Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Ou seja, sem seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Outro exemplo de que sem a santificação nós não veremos a Deus está inserido no livro de Salmos,
capítulo de número 24, no seu versículo de número 3 e 4, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aleluia. Então não adianta somente nós levar uma vida ministrando em muitos lugares, louvando, aleluia, e ainda vivendo na prática do erro, vivendo na prática do pecado. Não adianta. A Bíblia diz que nós temos que servir somente a um Deus. Não há como servir a dois deuses. Então não adianta pregar, ministrar, louvar e viver na vida na prática do erro. Não adianta pregar e andar em muitos lugares e continuar mentindo. Não adianta ministrar louvor e continuar fornicando. Alabaço de carábias. Não adianta pregar em altos lugares, em muitos lugares, e continuar sem ter amor pelo próximo. Continuar na vida, na prática do erro, sem exercer aquilo que Deus colocou em nossos corações, sem exercer aquilo que Deus nos ordenou, amai uns aos outros como eu vos amei. Não adianta. Não adianta pregar, não adianta ministrar e não viver. Aleluias. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Aleluias. Obras. E sem as obras também. A Bíblia diz que há uma parábola na Bíblia. Parábola da árvore estéril. A figueira estéril. E a Bíblia diz que o dono da vinha, ele vai fazer uma visita e vê que a árvore não está dando frutos. E vê que essa árvore está plantada, ocupando lugar inútil na terra. E então ele manda cortar a árvore. E há um que roga para que ele deixe mais 3 anos. Daí então, se não tivesse dado os frutos, que ele poderia cortar. Ou seja, a árvore que não dá frutos será cortada e lançada fora. Não adianta você ir para a igreja todo dia e não ter frutos. Não adianta você ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para a igreja e não ter frutos. É como eu venho dizendo nas minhas pregações. A igreja, a nave da igreja não é plateia. O púlpito não é um palco. Pastores, pregadores, dirigentes não são artistas em cima do altares. Nós somos um exército de soldados valentes, a qual Deus tirou da servidão, a qual Deus tirou das garras do inimigo, quebrou as correntes, para que nós viemos e pregássemos o evangelho a toda criatura, sem negligência das nossas chamadas, sem deixar nos levar pela apostasia que é grande nesta última hora. Contexto de obras. O livro de Apocalipse diz, capítulo de número 22, no seu versículo de número 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a tua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a tua obra. Então não adianta nós levar o nome de cristão, visitar a igreja todos os dias, congregar e não ter frutos, não ter obras. É um trabalho inútil. É um esforço vão. Nós temos que despertar
Milhares e milhares de almas estão padecendo, perecendo. Por quantas mil almas descem a sepultura por dia, sem a salvação, sem ouvir a pregação, a mensagem da cruz, por negligência da igreja, por negligência, porque hoje a obra missionária não é colocada em primeiro plano. A obra missionária há muito pouco caso. A igreja está num comodismo muito grande. Muitos querem usar como argumento que é pandemia, mas não é pandemia, é apostasia. Porque muitos argumentam a pandemia ser perigosa, mas frequentam muitos lugares. E quando é para fazer a obra, há pouco caso. Há uma negligência muito grande. E Deus tem falado nesta última hora. Deus tem despertado através dos seus profetas que ainda tem na terra. A corrupção tem corrompido muitos. O dinheiro, a fama tem corrompido muitos. Mas ainda há profetas na terra. Ainda nem todos se corromperam. Há homens e mulheres ainda temente a Deus ainda lá. E Deus tem levantado nesta última hora. Há quem diga que a igreja já está corrompida. Há quem diga que jovens não têm compromisso, não têm responsabilidade, não têm vida de santificação, não têm vida de oração. Mas Deus está levantando nesta última hora homens e mulheres para pregoar o evangelho da paz, para pregoar as boas novas, sem visar lugares altos, sem visar a corrupção, sem visar a fama, sem visar classe social, redes sociais. Porque a corrupção já está muito alta no meio da igreja. Muitos têm se corrompido. É como a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então onde há muito dinheiro envolvido, devemos vigiar, irmão. Que esta palavra fique ao teu coração. Que você possa se despertar, ajudar a tua liderança, ajudar a tua igreja. Não adianta ouvir mensagens, muitas vezes duras, mensagem de exortação, e ficar com o bico empinado, com cara feia. Ministros, pastores não têm compromisso. O nosso compromisso é com o céu, nosso compromisso é com Deus, não é com crente que dodóis, com birras, que só quer encher o seu ego, querendo escutar aquilo que te convém, mas não quer escutar aquilo que Deus tem falado nesta última hora. E aí decide ir para outros ministérios, decide parar, por muitas vezes ouvir uma palavra de repreensão. Deus, Ele quer que nós fazemos a obra. Deus, Ele quer que nós continuamos perseverando na obra dEle. Mas Deus não depende de mim, não depende de você, não. Se você não quiser mais fazer, se eu não quiser mais fazer, Deus levanta um mendigo, Deus levanta um ex-traficante, Deus levanta um ex-presidiário, Deus levanta uma prostituta e coloca para fazer a obra. Não adianta fazer o que quer na casa de Deus. Nós temos princípios bíblicos, nós temos respaldos bíblicos, que nós devemos ser submissos, que nós devemos ser reverentes na presença de Deus. Então não adianta fazer o que quer. Não adianta ficar pulando de galho em galho, por muitas vezes ouvir a verdade. Então que essa palavra possa ficar no teu coração, que você possa despertar. Louvar todo dia na igreja não é garantia, não. Pregar em muitos lugares não é garantia, não, que você vai possuir a vida eterna.
Seu nome está em muitas agendas, não é garantia. Seu nome está soprando em grandes congressos e grandes lugares, não é garantia não, e sim as nossas obras. Principalmente a obra missionária que está embargada nessa última hora. Muitos querem buscar lugares altos, muitos querem altares, mas a obra missionária está embargada, perecendo. Eu falo por experiência própria. Nós estamos com um projeto Semeadores da Última Hora e nós temos visto, e Deus tem visto a peleja que é para nós arrumar auxiliadores, para nós arrumar pessoas dispostas a ir com nós para o campo. Nós temos visto a peleja que é. Que você possa abrir os seus olhos. Evangelho não é estar em altares. Evangelho não é só ministrar louvor. Evangelho é como nós lemos no texto a qual eu ministrei agora. É visitar o oprimido, é saciar a fome do necessitado, é visitar o enfermo, é visitar o preso. Aleluia. Então que essa palavra possa ficar no teu coração, que o Senhor possa te levantar nesta última hora como um soldado valente, que o Senhor possa usar a tua vida como ferramentas aí fora, onde muitas almas estão necessitadas, onde muitas almas precisam de ouvir o Evangelho da paz. Que você possa sair da sua posição de negligente e colocar a mão no arado, tirar a tua espada e desfazer as obras malignas. Assim como Jesus foi enviado para desfazer as obras malignas, e Ele não nos enviou também. Amém, meus irmãos? Deus o abençoe, em nome de Jesus.